Muito bem, 11 horas da manhã, sexta-feira, dia 19 de junho. Vamos conversar daqui a pouquinho com o Neivo. Neivo é o presidente do sindicato. Oi, Andréia. Sindicato chegou já o nosso convidado Neivo. Presidente do sindicato dos marceneiros. Vamos falar sobre direito sindical, direito coletivo. O Neivo vai contar as histórias dele, do sindicato, e alguma coisa mais que ele tenha preparado para a gente. Segunda-feira conversamos com o Baldasso sobre publicidade na advocacia. É uma coisa importante, né? Que tem bastante perguntas e demandas sempre. Na quarta conversamos com o Roberto Saraiva. E na sexta com o Leandro Milani. O Roberto Saraiva, agora eu não me recordo se é sobre direito das mulheres, é direito social. E o Milani sobre empreendedorismo. O Baldasso sobre publicidade e o Neivo daqui a pouquinho. O que mais que eu tenho que falar só? Hoje às 18 horas a gente vai ter o Happy Hour da Laranja Maranguelo. Vai ser no canal do Gustavo Rocha do YouTube, tá? Transmitido ao vivo pelo YouTube. E, enfim, estão convidados quem tem alguma relação aí com a Laranja Maranguelo, com a perícia ou com as aulas, ou ainda quem simplesmente gosta da gente que participa lá, tá convidado. Vamos chamar o Neiva aqui logo de uma vez. Tá entrando. Air, tudo bom, meu amigo? Custando um pouquinho para o Neiva entrar, então vamos falando enquanto isso. Depois, dia 26, dia 29, a gente deve fazer uma live coletiva também, organizada da Justiça do Trabalho. Denis Tales, tem mais o Carmona e tem mais gente aí. E estamos fechando as últimas pautas para encerrar o projeto dessa primeira temporada de lives aí. Vai ter mais duas depois do dia 29, mas pelo menos umas 3, 4 lives e aí a gente encerra. E aí, Denis, meu irmão, como é que tá? O convidado tá com algum problema de conexão lá, o Neivo. Neivo, se tiver me ouvindo, desconecta e conecta de novo, meu velho. E aí, Taiguara, como é que tá, meu irmão? Beleza? Convidado, que é o Neivo. Acho que desfez o convite, acho que ele tá fazendo isso, tá saindo da conexão e colocando de novo. Oi, André. Pois é, estamos aguardando o Neivo aqui. Ó, chegou. Vamos ver, acho que agora vai dar. Nevo é um cara doce, gente finíssima, correto. E tem 3 metros de altura. É muito engraçado de ver, porque ele dá medo pelo tamanho, mas ele é um anjo, assim. E aí, minha velha, tu não tava conseguindo, é? Bom dia, Paulo. Tá Ó, ouvindo, tô não? te ouvindo, tô te ouvindo já, ainda não tô te vendo. Pois é, não sei o que está acontecendo aí. Esses dias eu fiz uma live inteirinha onde só eu aparecia. Ó, o Dr. Galia tá aí, a Mariana Martinez, advogada, também tá aí, que é a minha nova amiga de Insta. E o Galia. Vamos lá, vamos falando enquanto isso. Se tu não aparecer, a gente não vai te ver, mas tá ali a tua fotinho, né, na Deixa, propaganda. vamos lá, deixa eu tentar reconectar novamente, então, Paulo. Vamos ver se Tá, consigo aí. tá, vamos fazer isso então. Porque antes não aparecia nada, agora pelo menos aparece a foto. Não, agora aparece só a voz. Vamos lá, o Nevo vai reconectar. Não sei se ele tá lá em Eldorado, onde ele tem um sítio. E se tiver por lá, talvez tenha uma conexão pior, porque é uma área rural, né? Vamos lá, voltou. Sim, foi teu aluno, Galinha. Eu sei. Eu. Opa! Desculpa. Eu que não tive essa sorte. Mas tenho a sorte de ser teu amigo. Fiz uma live contigo muito boa. E aí, Nevo?
Nada. Não chegou ainda. Entrou o Lawrence Lopes. Um pessoal bacana. E sexta-feira são as lives mais animadas, porque, enfim, as pessoas estão mais relax. A gente tem essa tradição no mundo jurídico, né, de sexta-feira dar uma relaxada, porque é pesado mesmo, né? Eu tô pretendendo hoje trabalhar bastante de tarde, mas tem dentista da família toda e tal. E aí, nego? Eu acho que o problema vai ser o vídeo aí que não vai rolar, viu? Vamos. Eu vou dizer de sorte minha, né? Porque eu não te acho assim o suprassumo da beleza, né? Ô, Galia, uma pessoa simpática demais. Seria teu professor, coisa nenhuma. Sabe muito. E aí, meu? Vamos falando então. Bom dia, professor Galia. E aí, Paulinho, pessoal? Bom, Paulinho, você me convidou então para a gente conversar sobre a questão sindical e acho que o que mais interessa e o que mais o pessoal questiona hoje em dia e já há um tempo atrás é a questão da sustentabilidade dos sindicatos pós-reforma trabalhista, né? E a Sim. importância deles e o que ele faz e deixa de fazer. Sim. Eu analiso que o que aconteceu foi o seguinte, e aí foi uma tentativa de literalmente extinguir as entidades sindicais. O primeiro passo foi a reforma trabalhista do Temer, tá, pela Lei 13.467, na qual ele tentou, de uma maneira simples, acabar com as entidades sindicais. Não conseguiu. Eu acho que foi antes, viu, Neivo? O esvaziamento começou antes, e na medida em que tu esvazia as categorias todas para colocar tudo numa categoria de terceirizados, né? Talvez tu substitua sindicatos, mas tu elimina alguns já nessa toada, já, né? Sim, lógico, a terceirização foi o primeiro passo, mas a tentativa firme mesmo foi com a reforma, né? E aí depois vieram as outras situações aí com a tentativa de desmoralizar. E para isso rasgou-se a Constituição, foram decisões políticas e não jurídicas, tá? Nesse sentido, que tentaram literalmente quebrar. Por que eu digo que foram questões políticas? E aí vai uma opinião e aí também rebate, tem um reflexo hoje em todas as categorias nesse sentido. Por que uma decisão política? Simples. Por causa que as entidades sindicais deixaram de exercer o seu papel. Não foram as entidades, mas os administradores dessas entidades sindicais, alguns, não é todos, tá? Literalmente se utilizaram da ferramenta sindicato para levantar bandeiras partidárias. Quando isso acontece, sai do rumo objetivo de uma entidade sindical. A entidade sindical ela é muito maior que um partido político. A entidade sindical ela representa um grupo de trabalhadores, e quando você representa um grupo de trabalhadores de uma coletividade, você não representa direita, esquerda, não representa nada disso, você representa os trabalhadores. Então, jamais uma entidade sindical pode levantar uma bandeira partidária. Jamais uma entidade sindical pode representar um partido político. Muito pelo contrário, quem deve servir as entidades sindicais os partidos políticos, os eleitos pelos trabalhadores para representar a gente lá em cima. Nós representamos... Lato senso, né? O Galinha está dizendo aqui que isso aí é um desvirtuamento do papel sindical, é isso mesmo. Aproveitando aí que eu te interpelei aí, então cumprimentar o Kleber da Lacoleta, que entrou, o Carlos Bonaparte e o meu filho Arthur Cordeiro, que está sempre me ajudando, vibrando por mim, comemorando os resultados das lives, a quantidade de pessoas que interagem no meu canal, é o meu assessor de imprensa. E aí o que acontece? Quando isso acontece, isso já vinha acontecendo há muito tempo, e aí não vou citar partidos, não vou citar centrais, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Quando aconteceu isso aqui,
se generalizou de uma maneira muito, muito maléfica e se colocou na cabeça do trabalhador que as entidades sindicais só servem para arrecadar dinheiro, só servem para se locutar, na verdade, os seus administradores, tá? Não as entidades em si. Isso foi colocado na cabeça do trabalhador. E o trabalhador foi comprando isso, a mídia foi trazendo isso, as entidades sindicais continuaram caladas, poucas conseguiam se manifestar, outras diziam que não ia acontecer nada, enquanto isso a mídia foi botando na cabeça realmente essa mística de que entidades sindicais só servia para arrecadar dinheiro. Bom, criado esse clima, então a aprovação do fim da contribuição sindical, da compulsoriedade dela, que eu acho que não tenho nada contra, acho que tinha que se acabar, mas essa generalização que abrange as entidades sindicais foi a mesma que agora, que a gente viu há poucos dias, quando se veio a mídia de que todos os brigadianos, toda a polícia, ela é truculenta, é racista e só quer ver o lado ruim. Não é assim. Só que o nosso pensamento geral, ele é simplista, é isso? É muito A gente simplista. costuma resumir as coisas. Sindicalista é tudo esquerdista e vagabundo. Policial são todos agressivos e de direita. Exato, e aí você vai fazer o seguinte, aí você pega esse pessoal agora, todo mundo dizendo, alguns colegas meus, amigos meus que são da brigada, eles se manifestaram nesse sentido, de entidades sindicais são tudo ladrão, não sei o que, agora eles vêm nas redes sociais querer cobrar, dizer o seguinte, você não pode generalizar. Cara, com certeza não dá para generalizar. As instituições, brigada militar, sindicato, partidos políticos, eles são muito maiores do que seus administradores. Se alguém não presta, não são as entidades. Quem não presta são os seus administradores. Que são eleitos, né? E aí, a partir de por causa que no PT não tem ninguém que presta. Não, tem gente que presta. No PMDB também tem gente que presta. Só que existem as pessoas que, assim como no ramo jurídico, há trabalhadores, há advogados que têm algum desvio na engenharia, na medicina. Em todos os setores. Mas a gente nós temos, talvez isso aí tenha a ver com o nosso complexo de vira-lata, né? Nosso pensamento tupiniquim. A gente tem o hábito de denegrir, de pensar por baixo, de se achar o pior, né? Então, em vez da gente salientar os bons exemplos, eu não sei se isso é um fenômeno mundial, eu vejo como brasileiro ou latino-americano. Em vez da gente salientar um bom exemplo, a gente salienta sempre o que se destaca do lado ruim, né? Exato, exato. Aí você pega o pessoal falando, por causa que você é do sindicato, você já identificam com a bandeira política e já com a bandeira central. Não. Existem várias centrais, existem vários partidos políticos. Na minha administração, até houve eleição do sindicato agora em maio, tá? Eu fui reeleito, meu segundo mandato. O meu vice-presidente, ele é de direita. E, digamos assim, não é doente, mas é quase doente, tá? Um dos tesoureiros meu é de direita, o outro é de esquerda. Então, eu conheço vários sindicalistas de direita. Bolsonaristas, inclusive. Há essa mescla no meu. E aí eu fui numa empresa lá, agora foi por poucos dias, por causa que teve esse problema aí do coronavírus, e a gente teve que fazer alguns acordos, e a gente conversando com os trabalhadores. Um questionamento me chamou a atenção. Mas vem cá, nego. O fulano tal, que é teu vice, tal, o cara é de direita. Como é que tu colocou o cara de direita? Eu digo, cara, é o seguinte, velho. Não tem direita, não tem esquerda. Ele tem a defesa do trabalhador, dos interesses do trabalhador. Então, a entidade sindical tem que servir aos interesses do trabalhador, independente de partido político, independente de bandeira partidária. Tem que servir aos interesses, tem que defender o interesse do trabalhador. Agora, se ele é de direita ou de esquerda, que bom, porque quando há duas versões, há duas opiniões contrárias em relação a um assunto, e a gente consegue discutir elas, com certeza a gente avança muito mais. E é nesse sentido. Mas tu tocou num ponto essencial, você consegue discutir, né? Tem que ter uma certa maturidade para poder passar por cima dessa coisa ridícula de dicotomia, né? Que nos deixa engessado aí.
Os que ficam nessa não fazem nada. Oi, eles, tudo bom? Não fazem nada pela categoria, né? Não, com certeza não. E aí, quando veio esse fim da contribuição sindical, isso literalmente prejudicou em muito as entidades sindicais e os trabalhadores. E entrou na tal da generalização, onde todos os sindicatos não fazem nada e não prestam para nada. Existem entidades sindicais, desculpa, as entidades sindicais, elas, como eu falei no início, elas são muito maiores que seus administradores. Não é entidade sindical que não presta, não é entidade, não é, associação que não presta, é os administradores que não prestam, então. E Ou existem... que prestam, né? Como é o teu caso. Eu te acompanhei em algumas viagens aí pelo interior e vejo o carinho que as pessoas, que os trabalhadores e as empresas têm por ti, o respeito, né? E a tua preocupação. Eu queria que tu falasse um pouco desse trabalho aí que vocês desenvolvem de visitação em loco, enfim. Se Bom, der tempo, eu vou querer que tu conte umas histórias também, daquelas que tu me contou nas viagens. não, o grande problema hoje, assim, ó, Paulo, a relação ela se constrói. Aquele pensamento medíocre de que a entidade sindical só presta a partir do momento que ela bota um carro de som lá na frente da tua empresa e começa a fazer baterna e gritaria, isso aí não existe Uhum. mais. A nossa entidade sindical, o Sindicato dos Marceneiros, foi a primeira entidade sindical no Brasil que se tem notícias, aqui no Rio Grande do Sul, quer dizer, que se tem notícias, a comemorar o Dia do Trabalho. Em 1893, há resquícios. Ele foi registrado em 1933, mas há notícias uma reportagem no jornal na época, onde o nosso sindicato foi o primeiro a participar de uma manifestação. Não me recordo, não há notícias de que o Sindicato dos Marceneiros tenha feito alguma greve. Tá? Uhum. Nunca necessitou. Então, o diálogo sempre prevaleceu. Houve alguns dissídios É. antigamente, houve que tiveram que ser decididos judicialmente, mas desde anos 80 para cá, tudo foi discutido e foi acertado através de convenções coletivas de trabalhos, e assim, ó, sempre avançamos muito além do que algumas entidades que optaram por outro caminho que não fosse o diálogo. Então, Aham. hoje, o diálogo é primordial. Quando eu entrei no sindicato, a gente começou a minha função, quando eu entrei, foi de visitação nas empresas. Fiscalizar, Sim, fazer um trabalho que não é do sindicato. Trabalho certo. de fiscalização de empresa, ele compete ao Ministério do Trabalho. Mas o Ministério do Trabalho não tinha gente suficiente para fazer essa visitação nas empresas. O que acontece? A gente começou a fazer esse trabalho. Então a gente visitava empresas, tivemos um caso de uma localidade onde a gente notificou 33 empresas de um setor, onde chamamos o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, foi feita uma notificação coletiva para esse trabalho. Não foi ninguém autuado, foi feita uma orientação para ser feita uma adequação em relação a isso. O que acontece? O Ministério do Trabalho não tem pernas. Hoje, literalmente, ele está sem atividade. Dificilmente você consegue alguma fiscalização nesse sentido. Quando é feita uma denúncia pelo Ministério Público do Trabalho hoje, o que acontece? O Ministério Público do Trabalho chama a entidade sindical para o sindicato dar um retorno em relação à empresa, à situação e o que está acontecendo. Isso para nós é muito bom. Só que se nós levarmos a ponta da faca, não é competência do sindicato. Mas nós não e a gente faz esse trabalho de campo. Vai nas empresas, visita as empresas, como a gente foi, tu foste comigo uma vez. A gente vai nas empresas, conversa com o proprietário. O nosso sindicato, a gente tem a porta aberta com todos os empresários. Eu vi isso. Eu vi isso. Fui contigo uma vez, mas eu fiquei te aguardando em algumas viagens onde eu fui tratar de coisas pontuais, enquanto tu fazias trabalho e dá para ver o respeito do pessoal contigo, o conhecimento e tal.
O Kleber da La Coleta está dizendo que toda generalização é burra, mas que não dá para ignorar isso que tu falou mesmo, né? Que muitos sindicatos são mal conduzidos, que é o que também o Galia tinha falado no começo. Registrar a chegada aí da professora Lívia Pacheco, que fez a live com a gente aí na quarta. Muito legal sobre a Agenda 2030, que eu convido todo mundo para assistir. Coisas que eu não sabia. Me tirou bastante do complexo de vira-lata. Mas seguindo, Neivo. Assim, ó, então, hoje o que... Nessas visitas, assim, o que tu costuma fazer, meu velho? Assim, ó, o que eu sempre procuro fazer nesse sentido aqui? A primeira coisa que eu digo pro empresário, pro empregado, pro trabalhador também, em relação a isso, e por ser um setor da marcenaria bastante familiar, digamos assim, há poucas indústrias grandes, a maioria é poucos, então se cria laços de amizade e até às vezes muito próximos. Eu tento botar em prática algo dizendo o seguinte, olha, o patrão nunca tem que ser bonzinho, ele tem que ser justo. E vice-versa. Se o trabalhador tem 1 minuto para receber em hora extra, pague esse 1 minuto. Se tem que descontar 1 minuto, desconte 1 minuto. Porque a partir do momento que você diz, hoje tu chegou 5 minutos, outro dia tu faz, me ajuda ali 5 minutos a mais, hoje está tudo bem, mas no dia que isso acontece, o cara brigou com a mulher, deu algum probleminha no carro, alguma coisa assim, o cara vai ficar, não posso. Aí o empregador diz, mas quando tu precisou, e aí começa as rusgas. Então, eu acho que tem que ser tudo na ponta da faca. Nessas fiscalizações, o que a gente mais procura? Primeiro, conversar com os trabalhadores, aí a gente vai na hora do intervalo, na hora do café, na hora do almoço deles, né, pra gente conversar. Algumas empresas não têm horário, a hora que a gente chega lá, a gente tem as portas abertas, entra lá, para o serviço, conversa com eles, leva informação a respeito do sindicato, vê se está tudo ok, questão de saúde, segurança do trabalho, os EPIs, a questão de regularização, se tem carteira assinada, não tem, se tá o fundo de garantia está em dia, faz fiscalização normal, tá? Conversa com os empregadores para ver alguma situação. Então, esse basicamente... Tem uma coisa que me chama a atenção nesse trabalho que tu faz aí, Neivo, que é assim, o jurídico do sindicato tem condições de arrecadar dinheiro para o sindicato enfrentando leads que porventura podem acontecer. Mas muitas delas vão ser evitadas se o sindicato for lá na ponta, sentir o começo do problema e fizer o meio de campo. E eu já te vi fazendo isso. E também já te vi avaliando demandas junto comigo em que não valia a pena entrar na justiça, não porque não ganharia dinheiro, mas porque causaria um desgaste desnecessário. E seria, às vezes, até uma aventura jurídica. E tu, como eu, tu não concorda com aventuras jurídicas. Eu acho que isso é um trabalho invisível, sabe? Mas que isso acaba trazendo para ti essa abertura nas empresas e também, por exemplo, a tua colônia de férias lotada no verão, né? Exato. A questão jurídica aqui do sindicato, e aí alguns colegas advogados até que foram advogados para o sindicato até ficaram bravos comigo nesse sentido, mas é a função do sindicato a conciliação em primeira parte. Eu fico muito feliz, por causa que já faz 2 anos, todas as questionamentos que vêm para o sindicato, tá? Vamos fazer de 10 questionamentos que vêm ao sindicato, a gente consegue fazer sentar o empregado e o empregador na mesa, conversar, de 10, 9 a gente consegue resolver sem precisar questionar judicialmente. Mas aí depois o camarada entra na justiça, alguém pode dizer. Não, a experiência que a gente tem é que todos os acordos que a gente fez, todos que eu participei, que eu assinei junto, que a gente conversou, acertou, todos, não houve nenhum questionamento judicial posterior. Tá? Então é bastante efetivo. E como tu falou, em relação a isso, muitas vezes a discussão é por causa de R$1.000, R$1.200, R$1.500. A gente senta, conversa, mostra para os lados por que não vale a pena questionar judicialmente e, como falei, de ideias novas a gente consegue resolver e sim, isso dá uma credibilidade maior para a entidade sindical. Quanto à questão, quando a gente falou na questão da generalização das entidades sindicais, se generaliza muito e diz que sindicato não faz nada.
Eu sempre defendi que as entidades sindicais, elas têm que ser fiscalizadas e elas têm que ser acompanhadas pelo Ministério Público do Trabalho e avaliadas Certo. uma a uma, não generalizadas. Exemplo, tem entidades sindicais que elas têm médico, tem dentista, tá? Tem psicóloga, tem um setor jurídico, tem colônia de férias, tá? E aí, meu amigo, a partir do fim da contribuição sindical, todos esses benefícios que o sindicato oferecia pro sócio da categoria e sua família, literalmente eles tiveram que parar de existir. Porque algumas entidades sindicais, elas sobreviviam da contribuição sindical para manter esses benefícios. Quando isso acaba, aonde esse pessoal que ia no postinho, ia no dentista, lá do sindicato vai para o posto de saúde? A gente sabe que nossos postos de saúde já ficaram defasados e agora vão ter que absorver mais essa quantidade de pessoas. Então se parou, não se pensou nas consequências que isso poderia trazer. Porque isso repercute também na administração. Toda uma função social, né? Exato. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que foi onde encerrou a minha live com o Galia, e ficou uma provocação para uma próxima. Eu tive um caso logo no começo da pandemia aí, de uma empresa que me procurou, estava com sérios problemas e tal, de caixa, né? E precisava, enfim, definir o que fazer, né? E aí nós pensamos na questão da suspensão da MP, né? E fomos atrás do sindicato para pegar o aval dos acordos individuais, né? Para a gente ver como é que ia fazer isso. O sindicato simplesmente não consegue falar com ele. Ele fechou. O sindicato é uma ou duas pessoas só, dessa categoria, né? E tá, não conseguimos, tentamos, não conseguimos. Fomos à federação. Até te liguei na oportunidade, eu te chamei no WhatsApp para tu me dar uma orientação nesse sentido. Na federação, os caras disseram, não, só se vocês provarem que vocês tentaram contato com o sindicato e não conseguiram. Nisso aí já vai 2, 3 dias ou mais, porque o correio também não está funcionando bem, para o AR voltar para eu poder mostrar para eles que eu tentei, né? E acabou que a empresa tomou outras atitudes, enfim, não foi por esse caminho. Mas por quê? Faltou o sindicato que ajudaria o patrão, né? Exato. Hoje, mais do que nunca, a gente percebe isso. Quando entrou a questão do fim da contribuição sindical, e aí quero deixar bem claro que muita gente não sabe disso, ou às vezes se faz de conta. Todo mundo acha que a contribuição sindical, aquele um dia é para o sindicato. Não, apenas 60% daquele valor vinha para o sindicato. Para te ver como é que é a maldade do governo, tá? Até que ponto ela chegou. 10% do valor da contribuição ia para os cofres do Estado, tá? Eles abriram mão desses 10% da contribuição sindical só para tentar quebrar as entidades sindicais. Eu não senti muitos efeitos. Claro que a gente deixou de investir muito. Nós temos uma colônia de férias onde, graças a Deus, tá andando muito bem, mas eu deixei de investir nela, ampliar ela um pouco mais para os sócios. Mas muitas entidades sindicais, e aí entra essas entidades que tu falaste, que não, eu sei desse caso aqui, onde eu sei que o presidente desse sindicato é um dinossauro. Ele é da era do dinossauro, ele está lá dentro, ele está lá sentado só na mesa dele, sem sair para lugar nenhum, e realmente... nesse caso, nem na mesa mais ele está. Só espera entrar a contribuição sindical. Aí sim, aí que eu entro, ó. As entidades têm que ser fiscalizadas? Eu acho que sim. Porque se você faz um trabalho de administração correto, certo, você não tem que ter medo do Ministério Público olhar. A fiscalização não incomoda quem é correto. Não, e até outra coisa, né, sobre a questão por exemplo, do Ministério do Trabalho, eu não me lembro com quem que eu conversei, acho que foi com Galia mesmo. Não sei se foi com o Thiago Moisés. Que a atuação do Ministério do Trabalho e do sindicato, sendo preventiva, evita quebra de empresa, porque um acidente de trabalho pode quebrar a empresa, ainda mais quem mexe com mão de obra, que nem a marcenaria, com ferramentas de corte, perfurantes, né? Não é incomum gente sem dedo aí, né? Que não se encosta. Mas com certeza. Mas o que eu percebi depois da reforma trabalhista? Primeiro teve um declínio, tá? A arrecadação baixou e foi acabando.
Mas aí vem as consequências da reforma trabalhista, que elas começaram a aparecer um ano depois. A questão do aviso. O aviso, por exemplo, você era aviso indenizado, você tinha 10 dias para pagar. Com o término, com a alteração que houve, ele não se passou mais a tratar da data do aviso, mas sim o término do contrato. Aí sim. Você pega a lei 12.506, tá? Ela prevê 3 dias a mais a cada ano trabalhado. Sim, do aviso prévio. Exato. E esses dias a mais, eles são computados para fins de INSS para tudo. E aí o trabalhador é demitido hoje. Aviso indenizado, por exemplo. Tem 10 dias para pagar após o término do contrato. Se o cara tem 10 anos, ele vai poder receber a rescisão só daqui 70 dias, que é 60 do aviso, 60 da 12.506, mais 10 dias. Alguns chegavam a esse extremo. Tá? Nós temos Mas aquela questão do aviso prévio cumprido em casa, né? Aí você pega a questão da homologação. A homologação não haveria mais necessidade. Na nossa época, quando era obrigatório, algumas empresas iam nos juízes de paz para homologar, para não passar pelo sindicato. Por quê? E pagavam. Sim. Pagavam para o juiz de paz fazer. Porque o sindicato fiscaliza. Aí o que acontece? Alguns não se apegam. O sindicato faz ressalva no termo de rescisão, coisa que agora o advogado, se contratado antes, está fazendo, né? Eu acompanhei uma rescisão essa semana ou semana passada. Mas o que as pessoas, algumas empresas, alguns jurídicos não se atentam, é que existem convenções coletivas de trabalho. Na nossa convenção, por exemplo, o aviso indenizado é 10 dias após o aviso. A questão da homologação, ela continua sendo obrigatória. Então, a Convenção Coletiva de Trabalho nos traz essa garantia. Alguns não estavam respeitando isso aí. A gente teve até uma audiência... Mas tem outro lado, Neivo. A Convenção Coletiva de Trabalho traz garantias para o empregador também. Ela é uma negociação coletiva. Senão é dissídio, né? A questão do sindicato, essa é a importância do patronal e dos trabalhadores é muito grande. Primeiro, imagina se não houvesse sindicatos. Tu como empregador, o que tu ia pagar para o teu empregado? Vamos lá, vamos pegar um exemplo básico aí. Em Nova Santa Rita, eu vou ter uma marcenaria, vou pagar R$ 1.200 para um profissional. Tá. Em Porto Alegre, vou pagar o salário mínimo. Como é que vai ser a minha concorrência? Sim, aí a guerra fiscal, por exemplo, um equiparativo à guerra fiscal, seria uma guerra trabalhista, né? Ia acontecer direto. Quem cobrasse menos, quem pagasse mais, ia levar os empregados para a região. Quem pagasse menos ia ter vantagem no vender um armário para ti, por exemplo, por causa que ia ter menos vantagem. Também, tem que lembrar que até o trabalho escravo ainda existe, né? Exato, então isso ia ser muito prejudicial a todos. O Galia está trazendo aqui, é um momento que eu já aproveito para cumprimentar a minha amiga Denise Tolfo, que está aí. E peço perdão se por alguém que eu não tenha enxergado, de repente, né, que está aí. O Galia diz que talvez a reforma trabalhista tenha trazido a necessidade de atuação mais genuína. E contra o que é genuíno, realmente, é muito difícil tu derrubar o genuíno, né? Não, houve uma reestruturação em algumas entidades. Falando da minha categoria da federação, eu também sou diretor da Federação da Construção Imobiliária do Rio Grande do Sul, tá? Então a gente representa os trabalhadores da construção civil também. Eu não sabia disso, né? Na nossa federação, o que a gente percebe? Nós tínhamos 53 sindicatos. Hoje nós estamos com 33. Desses 33, 20 e poucos eles estão 100% regularizados. Regularizados, eu digo assim, não tiveram condições de fazer uma eleição para se adequar e tal. Como é que fica o acordo da convenção coletiva destas entidades sindicais que encerraram suas atividades agora no primeiro momento? Que em segundo momento a federação entra com pedido, regularização e assume a base dessas entidades. Mas, e nesse primeiro momento?
que a própria medida, a legislação, ela trouxe que o acordo coletivo de trabalho que é vedada a ultratividade da norma. Vedada a ultratividade, Eu e ia aí te perguntar sobre a ultratividade. Só antes disso eu comecei a rir aqui, eu não sei se tu tá me enxergando aí, Neivo. Mas eu comecei a rir e quem estiver vendo não vai ver o que está escrito, né? É o meu filho, meu filho é demais. Mas sorria, seu sorriso é lindo, pai. E eu tô bem sério falando contigo aqui, por causa do assunto, né? Do tema, que é pesado, né? E aí ele pediu para eu sorrir. Obrigado, filho, te amo. Continua, por favor, fala da outra atividade, que isso aí é uma coisa que eu tenho dúvida, inclusive. Para mim é a questão da ultratividade. Veio trazido aqui dizendo que não pode ter, no artigo 614, o terceiro, que é vedada a ultratividade da norma. Essas regiões, essas entidades sindicais que fecharam, tá? Não tem mais convenção coletiva. Não tem convenção coletiva de trabalho. Automaticamente, a cesta básica, o auxílio educação, alguns direitos sociais que tinham nessa... Algumas questões de banco de horas. Não, vamos ver pelo lado da empresa também, os benefícios que as empresas têm, né? Porque o banco de horas ele é facilmente anulável, é só ele ser irregular, mas a convenção coletiva pode dar certas liberalidades para ele, por exemplo, né? A questão do participação em lucros e resultados, enfim, dá para explorar muito mais teses jurídicas em torno dos direitos trabalhistas do que com a convenção coletiva existente, né? Não, correto. E aí o que acontece? Esses trabalhadores daquela região, literalmente, eles ficaram sem um salário base, sem benefícios sociais, sem nada. Aí esse a repercussão social disso, né? Aí o que acontece? Neste momento, tá? Os trabalhadores começam a se perceber dizendo o seguinte: cadê o sindicato? E aí eles começam a ligar. Tem trabalhadores, que a gente tem um site do sindicato, que me ligam lá de Uruguaiana. O sindicato dos marceneiros, não, tem o sindicato da construção imobiliária de tal lugar. Só que é o seguinte, velho, fechou as portas. E agora como é que nós ficamos? Então, no início, quando foi criado, que agora sim, agora não precisa, e todo mundo dizia, não precisa sindicato, não precisa sindicato, agora os trabalhadores estão percebendo a necessidade dele. Uhum. Isso é importante. Mas eu insisto nesse tema. Quem está percebendo mais, e especialmente as MPs deixaram isso muito claro, são os empregadores. Quer ver outro tiro no pé que eu falei esses dias, acho que foi com quem? Foi segunda-feira com o Dr. Solano, acho que eu falei. Eu mandei fazer 2 perícias contábeis semana passada para 2 iniciais, tá? Coisa que antes eu não fazia. Agora a perícia contábil, desde o início, eu acho que ela é pertinente, tá? Já que estão querendo que a gente chegue perto da liquidação. Tem muita briga ainda em torno disso. Bueno, as 2 juntas deu quase 1,5 milhão. Né? Isso quem me exigiu de fazer cálculo inicial foi o empregador através da reforma trabalhista de 2017. Sendo assim, eu estou impedido de fazer um acordo, bom acordo, em valores até altos, porque eu não posso abrir mão de sei lá, 400 mil reais numa ação de 500 mil, entendeu? Fora isso, eu gero uma expectativa no cliente, se que souber do valor da causa, vai achar que vai ganhar aquilo ali, né? E ele vai pressionar para não fazer o acordo. Por outro lado, a empresa vai viver em pânico, porque se ela for condenada a pagar aquilo ali, e eu não sou um cara de ficar me aventurando, como a gente falou antes, eu não fico inventando direitos, né? Eu pego a entrevista e coloco as teses ali que são pertinentes ao que o cliente me disse. Então, há chances de eu ganhar aquele valor. E aí, como é que fica a empresa? Né? Então, esse movimento todo antinatural que aconteceu com as relações trabalhistas, que são essenciais para o equilíbrio social, é isso que as pessoas não entendem, são essenciais para o equilíbrio social, foi um grande tiro no pé. Fora que, a partir da terceirização, já começou a diminuir o potencial de consumo das pessoas através da renda, e o mercado começou a fechar loja atrás de loja. Isso é uma coisa que todo mundo enxergou.
e foi claramente ligado à reforma trabalhista, né? Então, não adianta, ainda assim não enxergamos, né? A questão do acordo coletivo, bem como tu falou, é uma arma para os dois lados. Eu, como presidente do sindicato, eu odeio, eu odeio ser chamado numa empresa por causa de estar sendo descumprido alguma legislação. Eu odeio por quê? Porque, como tu falou, há armas, há argumentos, há maneiras de evitar isso. Como? Montando um acordo coletivo mais claro, dando segurança jurídica para ambas as partes, Um adendo no acordo coletivo, de repente. fazendo um acordo não de 2 folhas, de 50 que seja, mas que nessas 50 esteja amparado o direito do trabalhador, a obrigação dele e a segurança jurídica da empresa. Não interessa para mim hoje, como presidente do sindicato, tá, nem um pouco, que uma empresa tenha 10, 12 demandas na justiça. Se o trabalhador hoje, e a nossa categoria ela é pequena, é 3, 4, 10 funcionários, tá? Se você pegar uma empresa com 4 funcionários, um trabalhador questionar judicialmente, ele corre o risco de fechar a empresa. E aí não é um trabalhador, uma família, são 4 famílias que ficam sem salário, sem emprego. Então não me interessa isso, que um trabalhador... Fora que te cria uma rusga nas negociações que pode durar anos, né? Isso. Então não interessa para o sindicato fechar a empresa, muito pelo contrário. É tentar ampliar. Como é que a gente amplia? É quando a empresa não precisa gastar, desembolsar dinheiro, tá? Para ações trabalhistas. A empresa não tendo ações trabalhistas, digamos aí, pegou uma açãozinha ali de 10 mil reais, tá? Só que esses 10 mil reais que a empresa tem que estar desembolsando hoje é o salário dos outros 2 colegas do mês. Lógico que ela vai sentir isso. Então, por que não fazer um acordo que permita, que dê garantia para a empresa de que não será questionada? Porque a gente sabe quais são as demandas na justiça. Em cima dessas demandas, dá para se construir um acordo, para evitar isso aí. Um acordo vacina. Nos acordos, a gente consegue trabalhar muito isso. Temos algumas... O doutor Air aqui está dizendo que concorda com o Galia, que falta uma atuação mais massiva do sindicato, mas Air, que sindicato? A maioria fechou, cara. Não tem, é isso que a gente está falando. O Neivo, eu trouxe aqui para a live porque é meu amigo, porque é uma pessoa inteligente, tem boa formação, mas também porque ele é um exemplo de sindicato que conseguiu sobreviver porque fazia um trabalho legítimo antes. Se não fizesse, não tinha essa base, estava morto, tinha fechado. Então, nos acordos a gente consegue avançar muito. Que nos acordos a gente trata direto com a empresa, é pontual. Então a tua empresa tem esses problemas judiciais. Bom, então como é que a gente sana esses problemas? Assim, como é que a gente trabalha? Trabalha assim, a gente consegue construir. Então, os acordos, as convenções, quando bem montadas e pensadas no trabalhador e na empresa e na manutenção dos trabalhos bem feitos, as empresas não têm problema. O problema é que algumas empresas, e isso é fato, deixa assim, depois a gente resolve e vai protelando. Mas se tem uma clareza na convenção, no acordo, não abre margem para questionamento. E se o trabalhador liga para o sindicato e me questiona alguma coisa e eu tenho um acordo, eu ligo para a empresa, olha, isso não está sendo cumprido, compra. A empresa volta a cumprir. A gente consegue sanar esse problema logo no início. Eu já te vi, não querendo ouvir tuas conversas, né, mas já te vi negociando com o empresário no carro, no sentido de evitar uma demanda jurídica. Já vi. A ideia é essa. Quanto menos trabalho eu tiver no sindicato, e não entenda isso como não querer trabalhar, mas quanto menos demanda, quanto menos o sindicato aparecer, melhor. Exato.
Alguns dizem, mas tu tem que publicizar mais a tua colônia de férias, os benefícios que o teu sindicato oferece. Mas para Cara, que se tu já tá lotado na colônia de férias, vai propagandear e não tem vaga para as pessoas daí? eu não tenho interesse, eu não sou candidato a nada, eu não tenho interesse de ficar aparecendo toda hora dizendo, estamos fazendo isso, isso. A gente procura levar informação atualizada e tal, mas não tem essa questão de fazer mídia, fazer... A gente não está aí para representar a parte política, a gente está para representar o trabalhador. Sim. Então, não há necessidade disso. E aí, e os que fazem isso, fazem mal uso dessa ferramenta para se promover, dando margens a esse tipo de maus entendimentos e dizendo sindicato nenhum presta. Poderia se criar, que é muito difícil, né? Mas se tivesse um impeditivo de fazer com que houvesse esse desvio de finalidade aí, uma fiscalização maior sobre os sindicatos, enfim, alguma coisa tinha que mudar mesmo, né? Porque tu não é um sindicato que possa se tomar como exemplo para a maioria, como exemplo não, como exemplo da maioria. Poderia se tornar exemplo para a maioria, isso sim. Mas da maioria não, a maioria não era como tu é. E fechou, a maioria fechou. Não, muitas entidades sindicais grandes encerraram suas atividades. Paulo, eu só pedi um parênteses aí para te fazer uma questão ali, onde diz assim, o poder público não pode interferir na organização sindical. Isso está amparado no artigo 8º da Constituição, tá? Aí nós vamos lá para um outro lugar lá. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo, representação sindical e tal, tá? Aí a legislação me traz um artigo que contraria o artigo 8º, dizendo o seguinte, as assembleias têm validade para tudo. A convenção coletiva de trabalho se sobrepõe à legislação. Porém, não pode não pode descontar dos trabalhadores para manutenção. Nós não temos uma contribuição sindical, não temos nenhum tipo de contribuição. Como é que uma entidade sindical vai sobreviver? Primeiro, nós temos luz, nós temos água, nós temos secretário, nós temos jurídico, nós temos os gastos com a convenção coletiva, nós temos com o ano de férias. A convenção coletiva, ela tem que alcançar todo mundo, é uma representação da categoria. Como é que nós vamos sobreviver se estamos proibidos de descontar? Falando bem grosseiramente, proibidos, não é bem assim que existem outras... Como é que nós vamos sobreviver? Emite DOC e manda para o trabalhador. Um DOC hoje tá em média R$8 para emitir no banco. A contribuição do trabalhador é R$6, R$7, falando da nossa categoria. Ou seja, o custo do DOC é maior do que a contribuição do trabalhador. Primeiro, eu vou mandar para ti. Você vai ter que se deslocar no banco para pagar. Não existe isso. Pode descontar tudo na folha no contra-cheque do trabalhador. Bancos, empréstimos, agora não pode descontar associação nem mensalidade do sindicato. Isso é um intuito, claro, para terminar com os sindicatos, tá? Então ele confronta nesse sentido. E aí eu te pergunto o seguinte, todo mundo cobra, exige, quer que se cumpra a convenção coletiva de trabalho, mas ninguém quer contribuir. Tu vai no restaurante lá, vai almoçar lá e vai pedir pro Galinha pagar teu almoço? Não tem almoço grátis. Existe uma manutenção para ser feita. Eu falo nesse sentido aí, bem aberto, mas a nossa entidade ela cresceu muito. Eu, quando assumi a presidência do sindicato, nós tínhamos 70 sócios. Nós estamos chegando a quase 1.000 sócios hoje. Então, nós estamos falando de 6 anos. Né? Em 6 anos, aí a gente avançou bastante. Há um tempo atrás... Mas assim, eu que já visitei vários sindicatos, a gente percebe quando entra no sindicatos marceneiros uma diferença grande aí, né? A sede é limpa, é organizada, a secretária está ali fazendo o papel dela, o jurídico faz o dele, a diretoria está lá, atuante, o nível das pessoas é um excelente nível. Tem diferenças, né? Tem diferenças. Não, e vamos falar... Um outro sindicato que me parece assim também, por exemplo, o Sindicato da Construção Civil, ele é bem organizado e tal. Tu te sente respeitado quando tu entra ali, ainda que tu seja advogado às vezes do empregador, né? Tu te sente respeitado e tal, tem um nível diferenciado, né? E é um sindicato super atuante que está aberto, né?
Cumprimentar aqui a Andréia, a Cláudia Costa, que entrou também. Nessa questão de Célia? atuação, Pois não, continua. nessa questão de atuação, é muito a questão de se trabalhar no corpo a corpo. Há um tempo atrás, você ia nas empresas e, tipo assim, eu implorava, bem sincero, chegava pro cara e dizia, meu amigo, te associa no sindicato, nós temos plano de férias, temos convênio com médico com farmácia, várias situações, se associa. O camarada não se associava. Depois que eu assumi a presidência do sindicato, esse trabalho, durante uns 6 meses, a gente tentou fazer, e aí eu fiz uma reunião com os meus diretores e disse o seguinte, a partir de hoje, ninguém pede mais para trabalhador nenhum se associar mais no sindicato. Se quiser se associar, a partir de agora, vai ter que vir no sindicato se associar. Porque antes nós deixávamos a ficha, ia lá na empresa, para depois pegar a ficha de volta de sócio. Quem quiser vai ter que vir aqui. Nós literalmente parou. Mais 4 meses depois, para minha surpresa, começou a demanda vir no sindicato se associar. Sentiram falta. Parece que quando a gente dificultou a associação, o pessoal veio se associar. Mas muito por causa da reforma, da importância que se tem. Eles conseguem compreender, e a gente tentou conversar muito com esse pessoal, tentar mostrar para eles a importância da entidade sindical. O sindicato não está aqui para oferecer médico, oferecer nada. O sindicato está para representar e garantir, através de convenções e acordos coletivos, os direitos dos trabalhadores. Por consequência, o sindicato faz uma ação social nesse sentido, de médicos, dentistas, colônia de férias e coisas assim. E os trabalhadores... E através do bom serviço ele mostra a importância da força da classe, né? Da importância de uma classe forte para poder equilibrar as relações de trabalho mesmo. Esse é o objetivo. O sindicato vinha como um amparo à legislação trabalhista e ao fim e ao cabo, a paz social. 90% da gente não é empresário, mega empresário, enfim, os que são não são mega, a maioria não é. A maioria é uma sociedade que depende um do outro. O mega empresário não está nem aí para essas coisas, até bate na legislação trabalhista, mas também não é o grande problema, ele pega o capital dele e sai fora, se não estiver sendo vantajoso. Então essa batalha toda é para que haja vantagem de um setor, mas é a vantagem de 2% da população, o resto se ferra. Só que o brasileiro acha que a classe média é rica. E aí passa a combater quem luta pelo direito social, o que é uma mentalidade tosca, né? Eu acho que a partir do momento que a entidade sindical, e aí como tu falou antes, os caras nunca fizeram nada na vida, aí veio o fim da sindical, se obrigaram a sair da atrás da sua mesa e ir para a rua trabalhar, muitos deles encerraram as atividades sindicais justamente por causa disso. Quando chegavam lá na empresa, o trabalhador dizia, vem cá, vocês nunca apareceram aqui e agora estão aparecendo por quê? Então, eu não tive esse problema, porque nosso trabalho ele já era efetivo e diário. Não precisa dizer que é do sindicato, eu já te vi descendo na frente de empresa e o pessoal te conhece. Não, e aí a gente cria um conhecimento, e a partir do momento que você dá a tua cara a tapa, nós tivemos um desligamento muito alto numa empresa de trabalhadores, onde eu participei, meia-noite estava lá, no dia que esses trabalhadores foram desligados, eu estava lá junto com eles, eles recebendo o aviso, eu estava lá com eles. No dia das rescisões, a gente foi lá na empresa, homologamos toda a rescisão e esclarecendo o máximo possível. Então, muitos se escondem, acham que não é o momento. Eu sou desse assim, ó, tem que estar na boa e na ruim. Se o trabalhador está na rua e está sendo demitido, e isso é horrível, ser demitido, eu, graças a Deus, as empresas que eu trabalhei, eu sempre pedi demissão, eu nunca fui demitido na minha vida, não sei o que é ser demitido, mas a gente sente no semblante dos trabalhadores a tristeza, o pavor. Há um estudo de que a perda do emprego tem uma dor correspondente à perda de um ente querido. Não, em alguns casos sim, em outros os caras saem felizes da vida, né? Porque ele acha que aqueles 2, 3 salários a mais que ele vai pegar naquele mês são grande coisa, né? Quando ele vê, não tem mais. Mas assim, na primeira noite, né? Eu estou muito feliz e sou muito orgulhoso de ser marceneiro. Eu sou marceneiro e a grande maioria dos trabalhadores, presidentes de entidades sindicais, maioria não, 100%, eles devem ter ligação com a profissão para representar os trabalhadores.
Eu com muito orgulho, assim, se alguém me pergunta qual é a tua profissão, eu sou marceneiro com muito orgulho. E represento a minha categoria com muito orgulho, é, muito orgulho do trabalho que eu faço. E assim, ó, o reconhecimento que hoje eu estou tendo pelos trabalhadores nada mais é do que o fruto que eu plantei. Tudo que eu Eu sou plantei. testemunha, sou testemunha. Eu vi. Não, fora que tu é uma pessoa de bom trato, educado, enfim, e preparado, né? Um cara muito preparado. As pessoas gostam de ti. Aí temos a Ana, nossa professora, o Galia aí, lembrando de ti, falando com carinho. Isso aí é essencial. Ô, meu irmão, nós temos mais 5 minutos só. Não vai dar pra tu contar tuas histórias. Tu quer priorizar alguma coisa pra falar? Não, eu acho que já deixar bem claro que a nossa categoria, até da construção imobiliária em si também, todo o Rio Grande do Sul, é uma categoria com uma escolaridade muito baixa. Então, nós temos presidentes de entidades sindicais que eles não têm nem o segundo grau. Certo. Alguns, no meu caso, eu entrei para o sindicato, 6 meses depois, eu fui fazer um curso de técnico de segurança do trabalho, findando ele, mais 2 anos eu iniciei já mais tarde a minha graduação, tá? Então Uhum. eu procurei correr atrás. Mas alguns já não têm nem segundo grau, você pega no interior, aí, entidades sindicais, eles não têm muito conhecimento. Mas alguns não têm conhecimento, mas têm muito orgulho de se informar, de buscar uma informação correta e às vezes acabam metendo os pés pelas mãos, acabam se acomodando com o salarinho lá e ficam atrás das mesas sem fazer. E esses aí que sofreram o pênalti mesmo, né? É triste, não pelo cara que ficou lá acomodado, é triste por uma entidade sindical ser fechada, é triste pelos É trabalhadores um que coletivo, né? É um coletivo, não é uma empresa que está fechando, é um coletivo. E me diz uma coisa, Nevo, assim, para finalizar, tu acha que com tudo isso que está ficando muito evidente aí, que a gente conversou sobre a ausência de sindicatos, enfim, que o quanto está prejudicando o patrão, porque é uma evidência que está surgindo cada vez mais clara, né? Tu acha que tem como reconstruir tudo isso? Se for reconstruído, vai ser uma coisa muito diferente? Ou vai nascer um movimento sindical novo? Ou a gente tende a ir para o negociado sobre legislado de forma individual? uma coisa bem clara, eu falo aí pela minha categoria, pelo sindicato que eu estou representando. É, houve um avanço, um crescimento muito grande. A nossa relação com os sindicatos patronais, eu tenho duas entidades sindicais patronais que eu negocio, ela cresceu muito, mas com a seguinte lógica: não dá para contar com o governo, não dá para esperar a legislação, nós temos que trabalhar por nós. E é isso que está acontecendo no nosso E sindicato. e as entidades sindicais patronais estão enxergando isso. Exato, então as duas entidades dos empregados e trabalhadores do nosso ramo, elas têm a mesma visão nesse sentido e nós estamos trabalhando justamente para isso, esquecer o governo, esquecer o que está sendo feito e nós mesmos, através do acordo de convenção coletiva de trabalho, fazer o nosso regramento, buscar as garantias para uma segurança jurídica de ambos os lados. Que interessante isso, meu velho. Que interessante mesmo. Muito bom, já me deu um ânimo aí no final. Não vai dar para tu contar as histórias, mas de repente eu tô encerrando nessa sessão de lives, né, meu velho? Então tem mais umas 3, 4, umas 6, 7 lives, aí eu acho que eu encerro essa primeira temporada, tá? Ficou tudo lá no canal, tudo registrado, uma bela de uma videoteca, que era o que eu queria, né? E aí em seguida vamos começar um outro projeto que vai ser mais acadêmico, no qual eu pretendo te convidar. E depois eu pretendo fazer, de repente, mais uma rodada de lives mais descontraídas ainda, onde a gente talvez conte só histórias de audiências, histórias de fiscalização, histórias da vida das pessoas. Já fica o convite aí, porque Tranquilo, as Paulo. lives vão continuar, né? O que eu vou fazer? Eu viciei, gostei. Só que atrapalha bastante o dia a dia, porque depois tem que editar, tem que fazer a publicidade, tem que fazer, enfim, acaba tomando muito tempo. Mas te Beleza. agradeço muito a participação, Nevo. Obrigado. Já te aproveito para te agradecer a amizade, a parceria, a confiança aí. E convidar para hoje de tardezinha, né? Na live da Claudinha. Vamos lá. Eu vou estar Tá? num compromisso, provavelmente vou ter que me deslocar para a praia, mas vou tentar participar sim. Dá uma chegadinha ali para nos dar um alô, né? Não, é que eu tenho que dar uma olhada na colônia de férias que a gente teve que Certo. fazer mudanças lá e o pessoal está trabalhando lá, vou dar uma olhada lá.
Beleza. Nos encontramos, então, de qualquer maneira, no YouTube do Gustavo Rocha hoje à noite. Um abraço, meu Beleza. querido. Valeu. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.